Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, uma dúvida aí que o pessoal tem aí sobre o kit turboelétrico, né? E que é bem curioso na minha opinião, quando alguns profissionais aí da área mesmo trazem aí uma informação falando assim, não dá, não tem como, certo? Isso me intriga bastante quando falam uma coisa, né? Para quem não conhece aí o kit turboelétrico, é esse kitzinho aqui, né? Tem a turbininha aqui e a gente tem o modelo que é o modelo manual, tá? No caso esse daqui que vem com esse potenciômetro, certo? Que ele é para esse tipo aqui de TBI, tá? Que é o TBI aí de cabo, né? TBI mecânico. Então, com esse modelo aqui a gente consegue somente utilizar aqui, certo? Porque os carros mais modernos, eles precisam de um outro kit. E esse outro kit aqui no caso é esse TBI aqui, ó. Tá? Aqui, ó, o TBI eletrônico, ele não tem cabo, né? Ele vai ligado apenas por fiação. Então a gente precisa desse módulo aqui, tá? No caso aqui a gente tem esse outro módulo aqui, esse aqui de um amigo meu. E aí a gente consegue fazer essa ligação aqui no veículo aqui, né? Dentro do padrão de esquema lá que é enviado junto com esse módulo aí, com esse kit aqui, certo? Então esse kit aqui, ele serve apenas para veículos que tem o TBI dessa forma aí, né? Corpo de borboleta eletrônico, tá, pessoal? O que acontece, né? Que a gente tem agora, esse daqui é um processo bem simples, eu já vinha ali o esquema, então a gente não precisa, né, pincelar aí como é que a gente utiliza aqui, porque já tem um esquema lá de ligação para quem pega o kit daquela forma ali. Então a gente vai ver aqui, ó, no manual, pessoal, tá? Eu peguei até esse cadarço aqui para a gente exemplificar aqui o que a gente precisa aqui para a gente poder automatizar esse sistema, certo? Antigamente, num kitzinho mais antigo, eu trouxe até esse botãozinho aqui para vocês verem, que num kit antigo a gente tinha um modelo, né, para quem deve ter visto aí alguns anteriores, já acompanha esse mercado já há algum tempo, viu que num kit anterior a turbina ela era ligada diretamente, né? Então ele tinha um botãozinho desse daqui que vinha lá com o kit, que era porque o que o pessoal fazia para ativar essa turbina? O pessoal vinha aqui, colocava isso aqui lá no final do curso do acelerador, fosse aqui dentro do carro, né? Dentro do carro aqui, ou então lá no pé do próprio TBI lá, né? Quando ele encostasse aqui no limite dele aqui, no máximo aqui, né? Prenderia ele num suportezinho aqui e aí ele pressionaria o botão certo e quando acontecesse isso a turbina já giraria na velocidade máxima dela. E muita gente não gostava desse tipo de situação, né? Até mesmo porque não funcionava tão bem quanto poderia. Então esse botãozinho aqui, ele no passado, né, ele era usado dessa forma, mas ele foi abandonado aí. E ele também não serve para esse tipo de kit aqui. Por que ele não serve, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Se tivesse tudo ligado aqui, esse botão aqui tivesse girado aqui no máximo aqui, por exemplo, certo? E a hora que o pessoal faz isso, igual fazia antigamente, aperta esse botãozinho aqui e ele manda o sinal ali do positivo para poder estar ativando a turbina. O que acontece? O kit aqui, o servo aqui, a hora que ele liga esse potenciômetro, ele liga e se ele tiver aqui no máximo, ele não vai dar, o sinal não vai mandar a rotação correta lá. Para ele ativar, ele precisa estar aqui no mínimo. Então ele vai começar a ser ativado a partir do momento que ele liga. A partir do momento que ele dá o primeiro sinal mais fraco que ele liga. Então não adianta deixar o botão lá no final e o pessoal fazer essa ligação aqui. Então muitos reclamaram, até falaram, né? Pô, não funciona. Não funciona porque já estava acostumado a fazer dessa forma aqui. Essa forma aqui não dá certo para esse kit, tá, pessoal? E aí, como que eu oriento, né, o pessoal a fazer isso aí? No caso, eu vi muita gente com problema, muitos aí me perguntaram, né? E aí eu dei uma dica pro pessoal, né? O que a gente precisa aqui? O que a gente precisa para que esse kit aqui com um carro que tem um TBI mecânico, com cabo de aço, o que a gente precisa para que ele opere de forma automática, que nem nesse aqui eletrônico, que vai ter a ligação aqui com as pistas ali de aceleração e que vai fazer, né, trabalhar em conjunto aqui a hora que acelerar mais lá no veículo, ele vai estar acelerando junto aqui, igual no kit automático ali. O que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa transformar aqui o movimento mecânico em elétrico, tá? Então, o que eu fiz aqui para exemplificar para vocês, tá? Basicamente, a gente tem sempre no TBI mecânico essa borboletinha aqui, né?
e a gente tem o curso dela, certo? Por ela ser uma peça maior, imagina que isso aqui é como se fosse a coroa aqui de uma bicicleta, por exemplo, tá? Então imagina que isso aqui é uma coroa de uma bicicleta, e aí você tem aqui esse aqui como se fosse a catraca da bicicleta, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente precisa que isso daqui seja traduzido, ou seja, esse movimento mecânico a gente precisa que seja traduzido aqui para esse aqui que vai converter em eletrônico, certo? E vai mandar aqui para o nosso kit. Basicamente, pessoal, bem simples aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora, certo, pessoal? Então vamos lá, para exemplificar aqui para vocês, tá? A gente precisa traduzir, como eu disse para vocês, um movimento aqui, tá? De como se fosse aqui a catraca de uma bicicleta, né? E aqui uma coroa, certo? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui, tá? Isso pode variar de carro para carro também, tá? Então no caso, eu tô dando um exemplo aqui, coloquei até um exemplo bem grosso modo aqui, né? Com cadarço aqui, mas cada um vai utilizar o que tiver aí. Pode ser, eu vi alguns fazerem, por exemplo, com um elástico, mas isso não fica muito legal porque acaba tendo aqui a temperatura do motor aqui agindo, então isso aí acaba atrapalhando aqui no decorrer do tempo. Esse elástico vai estar ressecando, pode estar estragando, certo? Teve alguns que utilizaram um elástico de borracha já, né, mais resistente, então nesse caso aí acaba dando mais certo, tá? Então basicamente o que a gente precisa aqui, pessoal? A gente precisa aqui, ó, que isso daqui, certo? A gente vai estar aprendendo. Cada carro vai ser de um jeito, tá, pessoal? Por quê? Porque depende da posição. Tem carro que isso aqui vai entrar, a posição que ele movimenta aqui é outra, então ele vai entrar do outro lado. Então nesse caso aqui a gente vai fazer conforme está esse aqui, que é um TVI, que é GM aqui. Basicamente a gente vai ter um movimento menor aqui embaixo, certo? E um movimento maior em cima. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, tá vendo? Basicamente é isso que a gente precisa, pessoal. A gente está transformando o movimento mecânico em um movimento ali, ó, eletrônico, tá? Nosso potenciômetro. Então é isso, a grosso modo é isso aqui que a gente precisa para que o sistema funcione, tá? Diferente desse botão que não dá certo, né? Como falei para vocês, por conta dessa questão da ativação. Se ele já tiver no máximo aqui e apertar o botão para fazer a ativação, ele não vai funcionar. Certo, pessoal? Então é interessante a gente lembrar, né? Tudo isso daqui é uma adaptação, né? Então isso aqui requer muito, né, da criatividade de cada um para fazer funcionar. Por quê? Porque de repente você pode vir aqui, né, a parte bruta aqui do projeto, você vir aqui montar um suportinho, colocar ele na posição exata que você precisa. Não adianta também falar de carro, tal carro serve, tal carro não serve, porque tem carro que vai ser nessa posição, pode ter outro carro que vai ser na posição contrária aqui. Então não adianta, né, pensar num projeto específico que não vai dar certo para a maioria. Na verdade, provavelmente um projeto acaba dando certo para um carro ou dois, né? Trata-se de uma adaptação. E aí entra a parte da criatividade de cada um, porque aqui a gente pode montar o projeto tudo na medida, tudo certinho, pessoal. E depois quando chegar lá no carro, não entrar, não encaixar, certo? Então a gente precisa estar com o carro, né? Quem está fazendo a adaptação precisa saber o que está fazendo, para depois, né, não montar o projeto tudo perfeitinho do jeito que quer, chegar lá na hora de funcionar no carro, acabar, né, não encaixando lá e tendo um problemão, né? Depois de estar com o projeto na bancada tudo pronto, bonitinho, não funcionar. Certo, pessoal? Então espero que eu possa ter clareado aí um pouquinho mais aí as ideias de vocês, tá? Para poder fazerem aí seus projetos aí, adaptação, e ter a melhor experiência aí com ele funcionando aí o kit no modo automático. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.